Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, o programa com a oportunidade de conhecer as ações da reitoria da universidade. Neste programa, nós conversamos sobre a pró-reitoria de pós-graduação com a pró-reitora, a professora Thelma Berchielli. Professora Thelma, muito obrigada por sua participação no Gestão Unesp. Eu que agradeço, o convite de ter a oportunidade de estar aqui e falar o que nós fizemos em 2019 e o que nós pretendemos para 2020. Muito obrigada mesmo. Professora, estamos no terceiro ano de gestão, 2019 foi esse terceiro ano, e o seu primeiro enquanto pró-reitor, uma vez que o professor João Lima deixou a função, como nós comentamos na entrevista do ano anterior. Eu gostaria que a senhora pontuasse uma ação que ficou na defesa de vocês enquanto o grande mote de 2019 acerca das fusões dos nossos programas de pós-graduação. No ano de 2019, o que nós nos dedicamos mesmo foi a visitar os programas de pós-graduação da Unesp, pensando nas fusões, de tornar esses programas de pós-graduação mais sustentáveis. Então nós visitamos, são 152 programas de pós-graduação. Eu visitei 149 programas, está faltando apenas 3, Essas visitas ocorreram de abril a dezembro. Esses três programas que faltam é do Instituto de Artes, que acabou ficando para esse ano, em função de que já começou a terminar o ano letivo e não teria os alunos lá para que eu tivesse reunião com os alunos. Nas visitas, nós visitamos os programas, a gente leva um diagnóstico. Nesse diagnóstico, uma das coisas que é um dos grandes problemas da universidade é o impacto das aposentadorias, A gente leva o diagnóstico dessas aposentadorias, quanto vai impactar naquele programa de pós-graduação. Levamos também um diagnóstico desses aposentáveis, se eles saírem, qual vai ser o impacto na produção científica do programa, visto que a produção científica é uma das coisas que tem um valor muito grande na avaliação. E mostramos também em relação como que o programa de pós-graduação está comparado aos seus pares dentro da Unesp, usando medidas bibliométricas, tipo o Saival, ou então o Google Scholar, no caso do pessoal da área de humanidades. Então a gente leva um diagnóstico, as reuniões ocorreram, tinha uma reunião geral com todos os estudantes, com todos os professores, depois a gente fazia as reuniões individuais com cada programa. Aí eu mostrava o diagnóstico do programa, não é mais o diagnóstico da Unesp, E foi muito produtivo. Eu acredito que muitos programas se conheceram, tivemos boas surpresas. Muitas vezes a gente chegava numa unidade e o programa já tinha feito como que ele ficaria a hora que saísse os aposentáveis. Tipo que eles começaram a ver que se eles não realizarem uma fusão, é uma questão de sobrevivência, porque existe um número mínimo de docentes. E um dos grandes problemas da Unesp, não é que é só da Unesp, eu sei que são de outras universidades, mas em função de nós estarmos totalmente espalhados no interior, cada um quer ter o seu programa de pós-graduação, um programa de pós-graduação para chamar de meu. E aí existe uma resistência muito grande em relação a isso, porque as pessoas entendem que precisa mudar, mas é mais cômodo falar que é porque não tem reposição dos aposentáveis. Então a gente tentou argumentar, mostrou, muitas vezes a gente tem programas de pós-graduação dentro de uma mesma unidade super semelhante, onde você tem até 70% dos docentes participando em 2 programas de pós-graduação. Isso significa que existe um sombreamento de linha de pesquisa. E todos os números mostram, não só da Unesp, mas como do Brasil, a CAPES, que os programas de pós-graduação de excelência, que são os considerados 6 e 7, são aqueles programas de pós-graduação mais robustos, com um número maior de docentes. E normalmente os programas que estão com problema sério são aqueles programas que têm 12, 14 docentes e que 50% pode aposentar. Se o programa se aposentar, o que vai acontecer? Vai fechar o programa de pós-graduação, porque tem que ter no mínimo 12 para funcionar. E aí a gente trabalhou muito com isso. Dizer que foi fácil? Não, ninguém gosta de mudanças, Por mais que eu fale gente, o que nós temos que fazer? A situação é essa, nem que a Unesp, que o país volte a crescer, a Unesp tenha muito dinheiro, a reposição não vai ser na mesma proporção. E nós temos uma situação hoje, Então eu tenho estimulado realmente as fusões dos programas, principalmente dentro da unidade, quando existem áreas afins,
E interunidades, quando existe uma demanda deles. Então, por exemplo, o programa de Engenharia de Alimentos do IBILCE de São José do Rio Preto, ele está com um número de docentes pequeno. E tem o programa de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Farmácia, lá da FCF de Araraquara. Eles começaram a conversar, porque eles viram que eles podem... É uma questão de continuar tendo um programa forte, porque o que corre o risco? De morrer os dois. É isso que eu mostro para o pessoal. Falo assim, vocês querem deixar de existir ou é melhor dizer que vocês se readaptaram, né? Então, neste caso, seria um programa interunidade. Mas nós temos problemas seríssimos dentro das unidades. Vou dar um exemplo. Jabuticabal. Jabuticabal tem 5 programas na área de Ciências Agrárias 1. E eles estão, parece que conversando, mas existe uma resistência muito grande. O que eu estou levando é uma coisa para pensar. Nada vai ser de cima para baixo. É isso que eu sempre digo lá nas visitas. Que é um processo de sensibilização dessa comunidade da pós-graduação nesse primeiro momento. Isso, principalmente por quê? Porque já era um projeto de campanha do professor Sandro reduzir o número de programas. Porque, por exemplo... Pensando nessa excelência no índice 6 e 7 desses nós programas. Nós temos 152 programas. E a gente tem... Não é que nós somos o 7º em número de programas de excelência, 6 e 7. Não é que nós somos pequenos. O problema é que o nosso denominador é muito grande. Nós temos um número de programas muito grandes e programas muito parecidos. Acontece o mesmo em Botucatu. A faculdade FCA tem um número muito grande de programas de pós-graduação. E eles meio que se recusam a conversar, né? Então, assim, é um pouco parecido o que aconteceu com a departamentalização. Mas, então, foi um ano de conscientizar, né? Eu acho que o que nós fizemos, o professor João já fazia isso, só que o professor João, ele pedia para que as pessoas se conhecessem, organizou fóruns, né? Vocês precisam conversar, se conhecer melhor. E não resolveu. Então eu pensei assim, eu vou visitar todos os programas e vou levar o diagnóstico. É uma sensibilização assim maior. Eu acho que vou colher frutos? Vou. Não sei se eu consigo colher todos os frutos se tivesse começado há 2 anos atrás. Porque muitas vezes eu chego num lugar, depois que eu mostro os dados, eles identificam com quem eles poderiam ficar juntos. E agora o que é importante? Que sempre se falou, como eu disse para você, retomando a campanha do professor Sandro, se você pegar lá no plano de gestão, falava de fusão de programa. Mas ninguém sabia muito como fazer a fusão perante a CAPES. Aí o que aconteceu? A CAPES falava que era interessante fundir e ficava assim, mas não dava um modelo. Aí agora, em novembro, acho que é 22 ou 23 de novembro de 2018, saiu uma portaria dando todas as regras de como seria uma fusão. Eles também estão estimulando a fusão. Com essa realidade que a Unesp já estava em Isso aí fica um pouco mais fácil você chegar e conversar, porque é de uma maneira que você vai mandar um projeto simples e todo o processo operacional, se aprovar a fusão dentro da CAPES, ela vai ficar... eles que vão fazer o projeto operacional. E outra vantagem, se fundir 2 programas conceito 4, mantém o conceito 4. Se fundir um 4 com um 5, vai manter o conceito maior. Se fundir um 5 com um 6, vai manter o conceito 6. E mais uma coisa, as bolsas, eles garantem a manutenção do recurso e das bolsas. Da soma, né, das bolsas desses 2 programas que se fundirem. E a gente sabe, o ano passado foi um ano extremamente complicado em relação à CAPES, né? Um corte de bolsas muito grande, um grande problema, principalmente com os programas 3 e 4, né? Os programas 5, 6 e 7 não sofreram, eu acho que é justo, mas os programas 3 crônicos, né, que eles dizem, que são 3 por 3 avaliações consecutivas, perderam 70% das bolsas. A Unesp não foi muito prejudicada. Eu tenho uma lista do que aconteceu no Brasil todo. Por que ela não foi prejudicada? Porque em gestões anteriores, o pessoal ficava tutoriando os programas 3, não deixava abrir vaga. Então, nós só temos 2 programas nessa situação. No entanto, com os programas 4, nós temos 61% dos programas com conceito 4 nessa situação, que ele é conceito 4 a mais do que 3 avaliações. Então, assim, acho que isso daí também ajudou os programas a se mobilizar. Então, assim, eu acho que foi uma conscientização que a gente está fazendo.
Eu pretendo agora, esse ano, agora voltei das férias, que eu terminei todas as visitas, eu tenho um mapa de tudo e começar a insistir, porque tem uns que estão todo preparado, falando que vão fazer, mas a gente fez um tutorial, né, para eles preencherem, né, um template, e as pessoas estão faltando, porque então, aí não são houve eles... nenhuma fusão realizada. Na realidade, tem uma fusão só encaminhada à CAPES, que é uma que o professor João citou ano passado, mas que foi encaminhado terça-feira agora, porque eles não tinham viabilizado. É 2 programas de Rio Claro, o programa de Ecologia e Biodiversidade e o programa de Zoologia. E outro trabalho que a gente fez, assim, antes de eu ir visitar as unidades, eu ligava para o coordenador de área da CAPES, para que ele, se ele era favorável, se ele não era. Eu tive várias vezes com a professora Sônia Bal, a diretora de avaliação na CAPES, como que ela enxerga isso. O professor coordenador da área de Agrárias 1, ele se propôs ir comigo a Jabuticabal e Botucatu. No dia 18 de dezembro, fomos a Jabuticabal, ele conversou com todos os 5 programas, e de lá nós saímos para Botucatu, conversou, porque é muito mais importante você ter o coordenador de área já conhecendo o que vai... porque vai passar na mão dele e na mão da diretora de avaliação. Porque ele tem um mapeamento nacional da realidade desses programas, do impacto das pesquisas. Isso, e eu mostro meu diagnóstico de aposentadoria, essas coisas, e aí eles falam. Então, muitas vezes, o ano passado ocorreu o seminário de meio termo na CAPES, que foi a metade da avaliação, né, 2 anos. E vários coordenadores de programa voltaram, que eu tinha já visitado, me procurando. Professora, a gente pode conversar sobre fusão? Porque lá foi falado sobre fusão de programas. Então a senhora acredita que esse impacto dessa visita concomitante a essa avaliação que a CAPES tem feito e até uma regulamentação acerca dessas fusões tem repercutido positivamente junto aos nossos programas, diferentemente do que o professor João Lima havia apontado, que havia uma resistência bem maior. Não, existe uma resistência, mas eu acho que a gente vai quebrando a resistência aos poucos, né? Então eu brinco que talvez se a gente tivesse identificado que só pedir para eles se conhecerem melhor, eles tivesse visto que não ia resolver, ter começado lá no início de 2017, porque eu não sei se nós vamos ter tempo hábil. E existe uma vantagem de fazer a fusão agora, que é isso que eu levo para os programas, que se eles fundirem agora, a avaliação vai acontecer o próximo ano. Não corre o risco de cair de conceito. Um programa 7, se fundir com um 6, ele é 7 por mais 4 anos depois. E o mesmo acontece. Nós temos programas que, assim, que eu tenho medo, que é 4, que tem mestrado e doutorado. Se esse programa não realizar uma fusão com outro, ele não se reestruturar, se ele cair para 3, a CAPES agora soltou uma portaria que ela determina que não funciona nem o mestrado mais, fecha o programa. Então, o programa 4 é um programa frágil, e é isso que as pessoas têm que entender. E a gente tem um índice alto, né, como a senhora apontou. Tem, e 4 crônico, né? Nós temos um número grande de programa 5 também, e eu acho que esses programas são 5 e são 5 há muito tempo, porque eles são muito pequenos. Se eles se fundissem em outros programas, eles seriam mais fortes, mais sustentáveis. Eu acho que a chance, na área de odonto, por exemplo, eu acho que a chance de a gente ter um programa 7 é muito grande, mas desde que eles caiam, na real, de que não adianta ficar querendo um programa para chamar de meu. Isso em todas as áreas. A área da medicina, a área da biológicas, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. Professora, para além da fusão desses programas, a Câmara Central de Pós-Graduação ela trabalhou em outras demandas relacionadas à qualidade, à excelência, na defesa desses programas e também no fomento da pesquisa, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da pós-graduação da universidade com a pró-reitora, a professora Thelma Berchielli. Professora, nós falávamos acerca da fusão, que foi a grande ação de vocês, onde vocês concentraram grandes esforços na ProPG, e esquecemos só de pontuar os programas que já estão nessa receptividade positiva e que já sinalizaram uma possível fusão ao longo de 2020. Então, dos 149 programas de pós-graduação visitados, nós temos uma intenção de 27 programas que estão pensando na fusão, né? Nós já temos um encaminhado para a CAPES, que é de Rio Claro, do IB.
temos 2 já aprovados nos seus conselhos e nas suas congregações, né? E que só está faltando agora passar pela pró-reitoria de pós-graduação, eu fazer uma avaliação final e enviar. Então, isso significa que esses 27 se tornariam 15 programas de pós-graduação. Nós teríamos uma redução já de 12 programas se todos esses consolidarem, que pese que eu acho que tem mais que pode. Uma outra pauta, né, que foi discutida, que o professor João Lima trouxe na nossa entrevista no início de 2019, se refere à regulamentação da pós-graduação, e ela inclusive passou pelo CEP em fevereiro de 2019. Né, e essa regulamentação são novas diretrizes para a organização dessa pós-graduação e que vai culminar em regimentos internos de cada um desses programas que a senhora pontuou. Gostaria que a senhora esclarecesse, né, que mudanças representativas foram essas a partir dessa aprovação pelo CEP. Bom, o Regimento Geral da Pós-Graduação, né, ele foi aprovado no CEP em fevereiro, mas foi publicado, eu não lembro se foi 12 ou 13 de março. A partir daí, ele é publicado e cada programa de pós-graduação, os 152 programas de pós-graduação, tem que fazer os seus regulamentos, né, de acordo com o Regimento Geral de Pós-Graduação. E o regimento, ele na realidade, foi um trabalho que iniciou em 2018, na gestão do professor João Lima. E sempre se pensava assim, vamos fazer um regimento que ele seja mais maleável, que ele não seja tão engessado e que ele contemple mais coisas. Porque o que acontecia? Não é que o regimento não era bom, mas ele já era antigo. Então ele teve que ser trabalhado, né, para que você conseguisse contemplar várias coisas que não contemplava e que a gente tinha que ficar soltando portaria, né? Então foi feito isso, foi várias comissões, foi uma discussão plena, né? E é importante dizer que aconteceu como, né? Não dá para citar todas as grandes mudanças, eu vou citar as mais importantes. A flexibilização dos créditos, porque antes era muito engessado o número de créditos dentro de sala de aula. Hoje você tem, podendo ter um número maior de atividades complementares. Outra coisa que não tinha no Regimento Geral da Pós, a história da licença maternidade, licença paternidade. A gente usava leis federais ou pegava uma lei que a FAPESP estava... Então, hoje nós temos com a normativa, que foi muito elogiado. Os programas de pós-graduação interunidades, porque começou a ter os programas de pós-graduação interunidade, mas eles não eram contemplados dentro do regimento geral. Também o fato de um aluno que já está fazendo graduação, quiser ingressar na pós-graduação, isso também não podia, isso é uma alteração que permite. A outra coisa que o nosso regimento geral de pós-graduação da Unesp era obrigado o mestrado a fazer exame de qualificação. E isso tem várias instituições que já não tem mais, mas a Unesp todo mundo tinha que ter. Agora é importante dizer que isso tudo acontece, mas dentro dos regulamentos, cada programa vai contemplar aquilo que quer, porque tem programas que te convencem de que a qualificação no mestrado é importante. Mas é que a gente acha que cada programa tem condição de pensar de uma maneira, mas ele ficava engessado, ele não podia às vezes fazer alguma coisa por conta do regimento geral. A outra coisa que eu acho que foi um ganho, né, é um ingresso dos alunos ao programa de pós-graduação, porque tinha que ser fixado ao calendário escolar, e isso não podia ter um ingresso de fluxo contínuo. Um exemplo que aconteceu esse ano, que passou, né? Nós tivemos grandes problemas com as bolsas de estudo, que a CAPES cortou as bolsas que estavam ociosas, aquelas bolsas que eles chamavam que estavam mais de 30 dias paradas. E tinha a unidade, o que eu sugeri? Que se fizesse o processo de seleção em fluxo contínuo, porque para evitar de perder bolsa, né? Por quê? Porque o regimento geral agora permite. Então eu acho que ele se tornou um pouco mais assim flexível e que vai ajudar os programas. Aí como a outra pergunta que você fez, como que está a história dos regulamentos? Não estão todos aprovados. Nós, na realidade, o prazo era agosto, né, porque no momento que publica no Diário Oficial, eles têm 120 dias para encaminhar o seu regulamento. Então seria de março a agosto para realizar isso. essa... Aí é lógico que sempre tem quem não faz, né? Eu tive que dar uma prorrogação até outubro. O regulamento, ele foi feito tipo um template, a assistência técnica fez um trabalho brilhante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, eles já encaminharam para mais que as pessoas tinham que fazer.
Aí vem para a reitoria de pós-graduação para assistência técnica, eles fazem uma análise, volta para lá, para eles fazerem as outras análises, para só depois ir para o relator. Aí vai para o relator e depois vai para a CCPG. Inclusive, na última CCPG do ano passado, acho que foram aprovados 4 ou 5. Na CCPG que vai acontecer agora, dia 3 ou 4, já tem um número maior. Então, dos 152 programas, infelizmente eu tenho 2 ainda que não encaminharam, mas 150 encaminharam. A primeira análise já foi feita em 100% dos 150. Então, a nossa meta é que até julho estejam todos os regulamentos aprovados. Professora, uma outra demanda da CCPG foi relacionada a um tema que a senhora trouxe nas reuniões do segundo semestre, referente à modernização da pós-graduação e também relacionando a algo que a senhora acabou de pontuar, a relação da graduação com a pós-graduação ser cada vez mais efetiva dentro da nossa universidade. Isso. Então, a modernização da pós-graduação, isso daí começou já um pouquinho antes do professor João sair. Nós tivemos uma reunião na USP, Unesp e Unicamp. Depois, quando o João já tinha saído, eu tive uma outra reunião na USP em São Paulo, e daí já entrou a Unifesp junto também. E a USP tem um plano, um programa de modernização, a Unicamp está estudando. Então, o que ficou decidido? Que cada instituição fizesse o seu estudo. Então, eu nomeei uma comissão para estudar e fazer um levantamento do impacto que isso vai causar na pós-graduação. Porque isso vai ao encontro de que eles querem priorizar o doutorado. Quando eles querem priorizar o doutorado, eles querem economizar tempo, recurso. Muitas vezes, você fazendo um diagnóstico do que acontece na pós-graduação, muitos mestrados as pessoas vão fazer um mestrado, mas eles vão para se atualizar, não é um mestrado acadêmico. Então, acaba ficando aquele tempo. Ele é nomeado acadêmico, mas ele é mais profissional, né? E assim, se você também identifica que uma pessoa, aquele mestrado acadêmico, ele é uma pessoa que já tem o perfil para o doutorado, ele poder ser direto já transferido para o doutorado acadêmico. E a gente entende, a Unesp, né, de todo o estudo do grupo que foi feito a CAPG, a ProPG, a CCPG, que eu levei uma apresentação para eles, a gente entende que a gente pode diminuir o tempo, né, que essas pessoas para formar novos doutores, com isso tem uma economia de recursos também, mas o mais importante é talvez identificar na graduação aquelas iniciações científicas bem-sucedidas, que essa iniciação científica já entrar para fazer o mestrado com a bolsa e por que não um doutorado direto. Eu tenho um exemplo, eu teve uma aluna minha que fez iniciação científica comigo, foi fazer seu estágio curricular nos Estados Unidos, ela foi convidada para fazer um doutorado pleno lá com bolsa americana. Então, assim, é uma maneira de viabilizar. É lógico que isso não é para todos. A gente muitas vezes conversa com o pessoal da área de humanidades, né? E eles falam, porque é diferente a formação de um mestre, de um doutor na área de humanidades, do quando eu pegar na minha área de zootecnia, né? Ou numa área de física, numa área de química. Então, não é para todo mundo. A própria USP, a própria Unicamp entende que é para alguns programas, é para quem pôr adesão. No entanto, a gente recuou um pouco em relação a isso. Por que nós recuamos? Por toda a instabilidade que teve no país o ano passado em relação à Bolsa de Estudo. A gente não sabe o que vai acontecer, o CNPq vai parar de dar bolsas para o programa de pós-graduação. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava conversando com o pessoal do Fórum de Pró-Reitores, né? Nós temos uma reunião em Brasília dia 11 de fevereiro. Então, assim, a instabilidade é tão grande de bolsa, porque a ideia seria transformar um número de bolsas de mestrado, né, para bolsa de doutorado, mas a gente não tem mais, por enquanto, esse jogo de cintura. Por exemplo, a gente tinha uma cota de bolsas na reitoria, que essa cota de bolsa é para você socorrer um programa. E a gente sempre distribui algumas no início do ano e deixa algumas bolsas. Quando veio aquela de última hora, né, que a gente não foi comunicado, que as bolsas que estavam paradas há mais do que 30 dias seriam recolhidas, a própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação sofreu essas consequências. Então, eu refleti, com o estudo está pronto, a gente continua estudando, mas nós resolvemos assim, vamos aguardar, até porque o presidente da CAPES vai sair. Ele já anunciou, ele foi nomeado para ser reitor do ITA. Então, ele
via isso com bons olhos. E a gente não sabe quem vai ser o próximo como vê. Então, a gente estava com muito trabalho e eu realmente estou com o estudo pronto. Não encaminhei para a CAPES, como a USP encaminhou. O da USP não foi assinado ainda pela CAPES, né? Mas nós temos um estudo e é assim, é realmente fortalecer a graduação, dando chance de ele já entrar no mestrado. E esse financiamento da pesquisa, que é algo que tem sido muito discutido. Exatamente, o financiamento da pesquisa. Então, eu acho que é importante, porque a gente não está mais tão crua, né? Na situação, está bem adiantado. A gente precisa de uns dados que o CNPq ficou de fornecer para a gente, porque uma coisa que é triste é que muitas vezes a gente vê alunos de iniciação científica que foram brilhantes e que eles estão fazendo pós-graduação, mestrado, sem bolsa. Então, será que não é uma hora de estimular esse aluno aqui? Só que a gente teve que recuar em função dessa instabilidade que nós temos com as bolsas, de que eles não querem mais financiar o programa 3 e 4. O ano passado foi um ano muito difícil para toda a pós-graduação do país em relação às bolsas, né? Porque a cada momento a gente tinha uma surpresa, né? A gente dormia de um jeito, acordava de outro. Foi uma instabilidade muito grande e nós continuamos. A gente não sabe o que vai acontecer agora em fevereiro, que vai sair o novo sistema de distribuição da Bolsa da CAPES. O CNPq vai permitir que indique o bolsista até fevereiro desse ano. A partir daí vai ser por projeto, mais ou menos como acontece na FAPESP. Então a gente tem que agir com cautela, né? Temos uma reunião dia 11 agora de fevereiro, junto com a pessoal da CAPES em relação à Bolsa e em relação ao CNPq, para que eles nos apresentem como que vai ser essa distribuição de bolsa. Professora, tudo que nós comentamos até agora se refere a essa pós-graduação estrito sensu. Sim. Né? A lato sensu também, dentro da CCPG, também passou por uma nova regulamentação no sentido de garantir a prestação de conta, o próprio financiamento, né? E a qualidade da especialização lato sensu, dessa excelência que a Unesp tem defendido dentro da sua pós-graduação. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a especialização dentro da nossa universidade. Bom, a especialização, o lato sensu, né? Ele é um programa que ele é cobrado, né? A grande mudança que aconteceu e que foi que o professor João falou que estava para ser votado, né? Que nós tínhamos um grande problema, que a gente tinha uma normativa do lato sensu, de que o programa, eles tinham que ter a parte financeira e a parte acadêmica, né? E tudo passava na pró-reitoria de pós-graduação. A pró-reitoria de pós-graduação é muito difícil para ela avaliar a parte financeira. Então, hoje, como que ficou? Eles têm que encaminhar um projeto, né, do acadêmico, que é analisado pela comissão que existe do lato sensu, e a parte financeira é analisada pela PROPEG, pela parte administrativa, se o recurso é usado adequadamente. Porque o que acontecia anteriormente, né? Quando vinha, tinha sido usado o dinheiro inadequadamente. Não é por má fé, as pessoas usam porque não sabem que não podia transferir esse dinheiro ou aquele. Que tinha a rubrica correta para cada uma das atividades. Isso, então agora a gente tem o apoio da PROPEG. E o grande problema que acontecia antes de ser publicado, que foi publicado em agosto, inclusive, de 2019, que se não tivesse a parte financeira e a parte acadêmica aprovados, os relatórios, eles não poderiam abrir uma outra edição do curso. Não podia abrir, e era mais grave, os alunos não recebiam o seu certificado. E os alunos não têm culpa disso. Hoje, estando aprovada a parte acadêmica, os alunos recebem o seu certificado. O que vai acontecer, enquanto não aprovar a financeira, não vai poder abrir uma nova edição, mas os alunos não vão mais ser prejudicados, como estava acontecendo, de que vai e volta, até acertar essa parte financeira. Porque é difícil, né? Os professores não foram criados para fazer a parte financeira, e eu acho que isso foi um avanço muito grande em relação ao lato sensu. Temos vários lato sensus, programas que já estão na 20ª edição e que são muito importantes para a universidade, não tenho dúvida nenhuma disso. Professora, nós falamos sobre a regulamentação, mas também tem ações relacionadas ao fomento a essa pós-graduação por meio dos editais e também a questão da internacionalização, que nós comentamos na entrevista anterior, o CAPES-Print, a aprovação da Unesp, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Combinado. O Gestão Unesp faz mais uma pausa e volta já.
O Gestão Unesp está de volta hoje recebendo a pró-reitora de pós-graduação da universidade, a professora Thelma Berchielli. Professora Thelma, nós comentamos sobre a regulamentação, a fusão dos programas, mas o fomento à pesquisa ele continuou sendo uma grande ação da ProPG ao longo de 2019, assim como nos anos anteriores, por meio de editais. E editais estes agora contando com o apoio de outros órgãos, né, que apoiam a pesquisa, a inovação dentro da universidade. Eu gostaria que a senhora pontuasse esses editais e a contribuição deles neste fomento à pesquisa. Bom, nós temos vários editais, né, além dos editais de rotina, que depois eu posso falar um pouquinho, mas eu acho que os editais mais importantes, né, um foi o DAI, que é as bolsas de doutorado associadas à indústria, que essas bolsas são financiadas pelo CNPq, né. A gente teve que se candidatar num edital que aconteceu no final de 2018. Em 2019 nós já sabíamos que tínhamos aprovado as 10 bolsas e essas bolsas depois foram feitas editais também para selecionar os alunos. Então eles estão em diferentes programas de pós-graduação dentro da Unesp, né? E são bolsas, né? São projetos não tanto da academia, né? É um foco acadêmico, mas é uma coisa importante para a indústria, é uma demanda da indústria. E que eu acho que isso é o futuro da inovação, inclusive a CAPES já está pensando em fazer isso, né? Também ter algum número de bolsas para isso. Nós fomos contemplados com o número máximo dentro do edital, porque era o máximo que cada instituição podia receber, 10 bolsas, e todas as 10 estão implementadas, e eu acho que, é lógico que é uma coisa importante. A gente vai saber colher no futuro. Eles já tinham feito 2 pilotos anteriormente, um na UFABC e outro no ITA, e aí depois abriram para todas as universidades. Então nós estamos completando um ano aí que nós vamos ter o primeiro avaliação disso. O outro que também foi muito importante, logo que eu assumi, que o professor Sandro pediu, foi em relação à Univesp, né? A Univesp nos procurou que eles precisavam de pessoas, de mediadores, né? E essas pessoas iam ter um treinamento pedagógico, né? Para trabalhar com EAD, que é uma coisa que é do futuro. Então eles procuraram a USP, a Unesp, a Unicamp, abriram editais, nós selecionamos esses alunos, nós tivemos mais de 700 alunos inscritos, né? A princípio eram 300 vagas, mas foram selecionadas acho que 274 entre mestres e doutores. E o que é importante? Porque são alunos de pós-graduação que se dedicam no máximo 12 horas, né? São treinados, né, pedagogicamente para esse ensino à distância e eles recebem uma bolsa de estudo igual a que eles receberiam na pós-graduação. Eles não podem ter outra bolsa. O mestrado é 1.500, o doutorado é 2.200. Então, o volume de recurso que está vindo através da Univesp, e com isso você está aumentando o número de bolsas que está restrito, foi extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, eu acho que... E agora já vai abrir o edital novamente, eles estão muito satisfeitos, né? E assim, por que nós não deram 300? Porque foi mais ou menos um número igual entre o USP, Unesp e Unicamp. Né? Eu acho que isso tem sido muito importante. Esse ano e que tende a crescer devido a esse resultado. Exatamente. Eu acho que foi uma coisa muito boa. A gente não tinha experiência na época que o professor Sandro pediu que eu fosse nessa reunião. Eu tinha acabado de assumir, mas nós estamos muito satisfeitos e estamos tendo financiamento dos nossos alunos. O outro que a gente tem aí, no caso, quem financia é realmente a pró-reitoria de pós-graduação, mas que tem um foco importante, é em relação à editora Unesp, né? A gente normalmente, são 2, um é o selo Unesp, o outro é o livro propriamente dito, né? E a gente financia 10 em cada modalidade, que dá um total de 200 mil. E que isso é importante porque só é financiado para aquelas áreas que o Qualis Livro tem peso, porque na CAPES não são todos. E isso daí já não é de hoje, né? Ele tem um número de acessos muito grande, isso já vinha das gestões anteriores e a gente continua mantendo. E além, tem outros editais que a gente abriu esse ano, nós abrimos poucos editais, né? Diferentes dos rotineiros, né, que a senhora havia comentado. Bom, aí tem mais um que está faltando, o da língua inglesa, que eu estava esquecendo de falar. O da língua inglesa é o Santander, que patrocina, né? Ele é extremamente interessante, porque você seleciona alunos que vão ensiná-los a escrever o artigo, tem vários critérios.
E isso é muito importante, porque melhora a qualidade do artigo, né, e a formação dos nossos alunos. Então, foi em torno, acho que foi 90 e poucas pessoas, 95 alunos na primeira etapa, e depois acho que mais 30, e vai abrir de novo. Então, esse é... E dentro lá, a gente sempre tinha editais de mobilidade, essas coisas. Esse ano o dinheiro era curto, não tínhamos PDI, né, então o dinheiro que a gente tinha era com o recurso CAPES, do PROAP. Nós abrimos praticamente 2 editais. Um edital de vinda de pesquisador visitante do exterior só para os programas 3 e 4. Por quê? Porque os programas 5, 6 e 7, eles estão no CAPES-Print. Então, os programas 3 e 4, para não dizer que assim, só está se pensando no CAPES-Print, eles teriam oportunidade. Por que só trazer o pesquisador visitante e não mandar o docente? Porque a gente tinha pouco dinheiro. Se eu tenho pouco dinheiro, quando eu trago um pesquisador visitante, mais pessoas se beneficiam do que eu mandar um docente para lá. Então, essa foi a estratégia que nós tivemos. E também financiamos, junto com a PROP, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, cada um colocou uma parte, né, a taxa de publicação do artigo. E outras vezes se financiou a tradução. Novamente, como não tínhamos muito recurso, nós financiamos pagar o artigo que já estava aceito. Então, eu tenho um ditado que eu falo, que tem certas horas que bola na rede não ganha jogo, que ganha, quer dizer, bola na trave, desculpa, não ganha jogo, que ganha bola na rede. Então, o artigo já tinha que estar com o aceite para que eu pagasse. E a gente prezava em função do JCR do artigo, que tinha que ser maior ou igual a 2. Acho que basicamente foram esses aí os editais que nós tivemos na Pró-Reitoria. Foi um número menor, né, de editais próprios, que foram só esses 2, mas nós tivemos esse da língua inglesa, com o da Univesp, com o convênio Unesp Santander, a Univesp. Isso, o DAI está envolvido também, a UIN, ela está junto com a gente, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Existe uma interligação, todo mundo ali. Professora, a senhora comentou acerca do CAPES-Print, né? Os programas 5, 6 e 7, parte desse projeto que compõe a meta de internacionalização da universidade, que tem um recurso para ser investido nessas pesquisas até 2023, e vocês realizaram no fim do ano, né, de 2019, um primeiro workshop para poder apresentar os resultados e a atuação da Unesp dentro do CAPES-Print. Eu gostaria que a senhora, né, apontasse as ações já realizadas. Então, nós fizemos uma reunião, porque nós estamos 34 projetos, e quando se abriram os editais do CAPES-Print, né, era para vir as redes. E hoje nós temos 114 redes. E foi mais para fazer uma autoavaliação mesmo, né? Porque nessa primeira etapa nós distribuímos mais de 224 bolsas, entre bolsa de capacitação, bolsa de doutorado, sanduíche, de jovem talento, de pesquisador visitante, né? Foi em torno de 224 bolsas. E para isso tinha que ter uma rede, né, de internacionalização. E aí nós deixamos isso muito assim, que a comunidade montasse as redes. Então, quando a gente fez o workshop no final do ano, foi para fazer uma autoavaliação do que tinha acontecido. E uma das coisas que a gente percebeu, que existia muitas redes que são de 2 pessoas, uma de lá e de outra aqui. Então, isso aqui não é rede. Então, é para a gente repensar o CAPES-Print. Inclusive, o CAPES-Print é uma coisa totalmente nova, a gente está aprendendo isso. Todos assim, teve um corte, né, de 30% da CAPES, com isso eles prorrogaram mais um ano, né, era para terminar em 2023, vai terminar em 2024, então era um valor de mais ou menos 20 e poucos milhões por ano, agora são 17 milhões por ano, e nós também tivemos que entregar um relatório para a CAPES com menos de um ano, né, por conta de eles fazerem uma autoavaliação para ver se está funcionando. Eu acho que o CAPES-Print foi um ganho muito grande, porque é a maneira da universidade pensar que internacionalização não é o fato de eu conhecer um colega na Espanha e mandar um aluno para lá. A gente tem que fazer uma coisa mais institucional. E esse workshop mostrou isso, que a gente, nos próximos agora, né, editais, e que não foram abertos ainda porque a CAPES não liberou o calendário, né, eles vão ter que ser pensados em redes mais concretas. Inclusive, vamos ter uma reunião dia 29, lá no gabinete, para definir quais são as redes estratégicas que a Unesp quer que financia. Não que não vai continuar financiando aquilo que os outros colegas fazem, a comunidade. Mas será que eu tenho uma parte que eu tenho que atacar? Por exemplo, a Universidade de Queensland
parece que é um dos nossos maiores parceiros, é onde a gente realmente tem redes consolidadas em todas as áreas. Então, o CapSprint foi uma oportunidade de não ficar cada um fazendo o que quer. Eu acho que foi tão importante ter esse plano de internacionalização da universidade, né, onde os programas estão empenhados. Esse workshop foi muito bom, porque foram todos lá, foi uma maneira de discutir os 34 coordenadores de projeto, mais os 114 coordenadores de redes, né, foi uma oportunidade única. Mas nós temos muito que aprender. O CapSprint é uma dificuldade, não é só da Unesp, porque acontece com o USP, Unicamp, eu tenho ido nos fóruns de pró-reitores, todo mundo tem muita dificuldade. Eu acho que até a CAP está aprendendo a fazer de uma maneira diferente. Professora, outra ação que foi iniciada nessa gestão é o Prêmio Unesp de Teses. Nós tivemos a segunda edição ao longo de 2019, tivemos um grande prêmio Unesp de Teses, além de cada um na sua categoria, os vídeos, nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso, e também o apoio do Santander nessa iniciativa do Prêmio Unesp. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, sobre o impacto dessa premiação e a continuidade dele a partir de então. É importante dizer, né, que a ideia do prêmio foi do professor João Lima, a gente não pode esquecer isso. Logo que ele chegou, ele falou, né, e a ideia em cima das ODS e da ONU. Do mesmo jeito que o Print foi criado com base nas ODS, nós também, o professor João criou o prêmio com base nas ODS, diferente do que aquilo que a CAPES faz ou a própria USP, né, que é dentro das grandes áreas de conhecimento. E foi muito importante porque as pessoas saíram da caixinha, porque não significa que porque eu trabalho com zootecnia ou outro trabalha com humanidades que não pode interagir. E aí nós fizemos a premiação, teve o primeiro que foi um sucesso. A única coisa que eu lamento que aconteceu desse ano, que a demanda foi menor do que o ano anterior. Nós tivemos 37 ou 38 apenas que demandaram, da outra vez foram 80. Eu não sei o que aconteceu, se foi aquele... o ano passado teve um desânimo geral da comunidade acadêmica em função das oscilações que aconteceu na CAPES e no CNPq. Mas foi um número menor, é um valor em dinheiro, né? Um valor significativo, que as pessoas saem felizes dali, né? E a gente consegue ver que, por exemplo, o prêmio que ganhou o grande prêmio, a menção honrosa, né? É de um programa de Sorocaba e que tem tudo a ver, que é um produto, né, para tratar, acabar com a mosca que dá problema na agricultura, né? E isso daí é o quê? Uma coisa de desenvolvimento sustentável, sem uso de que tem um impacto social muito grande, né? Então, e a outra coisa que eu acho muito importante, de novo eu falo que assim, é mérito do professor João Lima, né? Essa ideia dele de pensar longe, foi quando pega os vídeos e leva para os alunos da escola pública para eles escolherem o melhor vídeo. Por quê? Porque eles têm a obrigação, quem está concorrendo ao prêmio, de gravar um vídeo bem sucinto, mas que convença uma pessoa de que não tem nada a ver da importância daquela pesquisa. E é incrível você ver os olhos dos meninos, né, e como desperta eles, que eles não sabem o que a universidade faz. Então, de novo, eu acho que isso foi uma coisa assim que a gente nunca vai... Foi uma marca que o professor João Lima deixou na gestão e que a gente pretende dar continuidade. E o financiador disso é o Santander. A gente tem que agradecer sempre o Santander por isso daí. Professora, nós comentamos até agora, então, as ações de 2019. Algumas delas continuam agora em 2020, como a senhora já sinalizou. Mas eu gostaria que a senhora, nesse momento, já que nós teremos um segundo momento no fim de 2020 para falar sobre o balanço geral da ProPG ao longo da gestão, do plano, né, do professor Sandro da Unesp 2020, qual desafio a gente ainda tem pensando a pós-graduação da nossa universidade e aquilo que vocês, enquanto ProPG, equipe, querem deixar a partir de 2021? Bom, o grande desafio, eu acho, assim, da ProPG é as fusões dos programas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou continuar insistindo nessas fusões. Tipo, eu acho que eu tenho um prazo para isso, eu já conversei com a diretora de avaliação. Eu acho que a Unesp está sendo muito elogiada por essa atitude da pró-reitoria de pós-graduação. E esse vai ser o maior empenho meu, agora é retomar esses programas que acenaram pela fusão e que eu acho que é importante, que vai ter um ganho. A pró-reitoria de pós-graduação vai dar todo o apoio para que isso se viabilize, porque senão, se você fica esperando muito, as pessoas não fazem.
E o outro desafio que a gente tem, o print, né? Porque como o CAPES Print é uma coisa nova e que a gente é muito condicionado ao que a CAPES faz. Então a gente tem muito a aprender e tem que deixar isso muito bem estruturado para quem vier. Porque nós vamos embora, mas o CAPES Print, a avaliação dos programas de pós-graduação continua. Então nós vamos continuar, eu acho que essas são as prioridades, além o Prêmio Tese vai continuar, mas essas são as duas coisas que a gente tem que realmente valorizar. Que vai ser o meu foco, eu não tenho fôlego para muito mais do que isso. E não adianta eu falar que eu vou fazer alguma coisa que eu não vou dar conta. Eu acho que eu intensifiquei, o ano passado foi um ano desgastante, mas foi um ano de crescimento, eu acho que ter visitado todos os programas e hoje eu conheço cada programa e vou realmente insistir, porque eu acho que nós temos condição de ter um programa na área de saúde, conceito 6. Nós temos e 7, porque nós temos um 6. Acho que na área a própria área de agrárias, eu acho que a gente é referência e nós temos o quê? 2 programas 6 e não tem nenhum programa 7. Eu acho que nós temos condição e a gente vai conseguir isso com o Fusão. Professora, queria agradecer a sua participação, desejando bom trabalho a você e a toda a equipe da ProPG ao longo de 2020 e a gente volta a conversar no fim do ano. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. O Gestão Unesp fica por aqui e acompanha a discussão acerca das ações da nossa universidade ao longo de nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.